Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai Dar Política. Olá, seja bem-vindo, eu sou Márcio Gonçalves e esse é o podcast Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E o tema da nossa conversa de hoje é o concurso Estudante Cidadão de Desenho e Redação da Câmara Municipal, que este ano tem o tema 60 anos de Balneário Camboriú, porque é importante conhecer a nossa história. E para falar sobre esse tema, estamos recebendo a professora doutora Mariana Schlickman, doutora em História. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês e com as meninas, nossas vereadoras e com todo mundo que nos escuta. Perfeito, e também vou deixar que ela se apresente, as nossas vereadoras mirins. Olá, o meu nome é Maria Eduarda de Paiva, eleita pela Escola Sem Jardim Yacht Club e eu agradeço muito por estar aqui hoje. Olá, o meu nome é Maria Eduarda Rebelo e eu sou a vereadora mirim representante do Colégio Liceu Catarinense e, como a Maria disse, é um prazer estar aqui no podcast de hoje. Então, o concurso Estudante Cidadão tem o objetivo de estimular o interesse dos alunos do ensino fundamental do 1º ao 9º ano pela construção de pensamentos a respeito de temas relevantes para a sociedade, bem como fomentar hábitos de leitura, escrita e criação artística. E neste ano abordo o tema 60 anos de Balneário Camboriú e a pergunta que eu faço para a nossa convidada de hoje é justamente a pergunta, que instiga lá no concurso. Doutora, por que é importante conhecer nossa história? É importante a gente conhecer a nossa história para a gente se conhecer, para a gente ter noção da nossa identidade, para a gente pensar no nosso futuro. A gente precisa da nossa bagagem no passado. Se hoje a gente acordasse e não soubesse onde a gente está, não soubesse qual é o nosso nome, onde a gente mora, quem são nossos pais, imagina o sentimento de total desnorteamento que a gente teria acordando numa situação assim extrema. Então, a gente conhecer a nossa história, saber de onde a gente vem, é importante para a gente ter essa noção e esse senso de identidade, de comunidade, de responsabilidade social, de cidadania. Da gente conhecer o que na nossa cidade a gente deve lutar para, o que a gente deve preservar, o que nos torna, o que todos nós temos em comum, que é essa nossa identidade da nossa cidade, a nossa história, o que traz esse senso de comunidade para todos nós. As nossas parlamentares mirins têm algumas perguntas, falando um pouquinho da história de BC, Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Eu gostaria de saber de como era Balneário Camboriú na nossa região no passado. E quais eram as principais atividades econômicas? Como que a gente conseguia ganhar dinheiro? Então, eu acho que depende de qual passado tu quer saber. No passado dos anos mais antigos, de antigamente, quando ainda não tínhamos estruturas, aqui em Balneário... 50 anos atrás, vamos supor assim. Então, porque a gente pode voltar para um passado lá dos homens do samba aqui, por exemplo, que tem as ossadas que foram encontradas em Laranjeiras e que estão expostas no nosso Museu da Santur. Então, naquele tempo, era um outro lugar, As comunidades indígenas que viveram aqui de 4 mil anos para cá, elas não tinham uma cidade, mas elas conviviam nesse mesmo espaço que a gente, então tinha um outro ambiente econômico. Mas eu acho que a gente pode começar a pensar, então, esse antigamente de Balneário, talvez jogando para uns 100 anos atrás, quando aqui era uma colônia de pescadores, então era uma cidade que vivia muito de pesca, e aos pouquinhos foram começando as primeiras pensões e os primeiros hotéis, porque se viu o potencial turístico que tinha a praia. Balneário pertencia a Camboriú, então aqui era só uma praia de uma cidade muito maior que vivia da agricultura. Então, Camboriú tinha muita plantação de café, tinha as pedreiras, onde eles extraíam pedras também para o comércio. Então, ao longo do tempo, Balneário, enquanto pertenceu a Camboriú, ou então desde as populações indígenas, ela teve várias matrizes econômicas diferentes, Desde a troca, a agricultura de subsistência teve por muito tempo também nas praias agrestes, onde as pessoas plantavam para comer
e pescavam, né, trocavam alguma coisa, mas viviam da pesca e da agricultura. E daí, aos poucos, a gente vai tendo, junto com a pesca, esse turismo que começa a crescer, esses primeiros pequenos hotéis. Aí, a estrutura dos hotéis, as pessoas têm vontade de morar aqui ou ter um lugar para veranear, que não é só passar férias, o veraneio é 3 meses, né? Então, daí as construtoras começam a construir os primeiros prédios, daí então com as construtoras a gente tem mais uma fonte de renda. E eu acho que essa fonte de renda são as principais até hoje, né? O turismo e a construção civil. Eu tenho outra pergunta. Como aconteceu a emancipação política da nossa cidade? A questão de terras e interesses na época, como eram? A emancipação aconteceu porque Balneário ela acabou se transformando num espaço maior do que Camboriú. Então, ela por já ser maior, ela acabava arrecadando mais impostos. E a praia conseguiu eleger mais vereadores do que o centro de Camboriú, do que o outro lado, né, da cidade. Então, os vereadores que eram daqui conseguiram, numa grande negociação, assim, eles foram muito hábeis politicamente de conseguir isso. Eles conseguiram fazer a votação e pedir o desmembramento da praia, né? Camboriú não queria perder esse espaço, porque para eles era muito interessante ter isso, né? Mas como a praia já estava muito desenvolvida, queria virar uma cidade, esses vereadores conseguiram fazer esse grande acordo, muito hábil, e conseguiram, então, fazer a votação e ter então, a independência da cidade, né? A emancipação. E qual era o resto da tua pergunta que eu acabei esquecendo? A questão das terras e interesses na época, tipo, o que dificultava? Sim, então, isso foi também uma negociação, assim, foi um acordo que foi feito, porque Camboriú, a primeira proposta, as 2 cidades teriam praia e área rural. Eu ouvi dizer, desculpa interromper, Mariana, que a divisão era para ser no Rio Camboriú, é isso? Isso. E aí, por conta também do Colégio Agrícola, teve uma grande importância, tinha uma grande importância na época, Sim. em questão de cargos também, e aí a divisão aconteceu diferente. Sim, a primeira proposta, as 2 cidades teriam praias e área rural. Então, daí, as praias agrestes seriam de Camboriú. É que se for ver é o mais lógico, né? Sim. Então, sim. Porque Balneário acaba tendo, territorialmente, é uma cidade muito pequena, é uma das menores do estado de Santa Catarina, né? Tanto que é uma das pouquíssimas cidades do país que não tem área rural. Né? Na declaração, na questão para impostos e tal, Balneário não tem nenhuma área declaradamente rural na cidade, né? Apesar de ter alguns lugares que tem esse aspecto, mas, assim, legalmente não há área rural na cidade. Porque é um espaço muito pequeno, e Camboriú acabou ficando muito maior, e abriu mão de ter as praias agrestes, porque na época também essas praias que a gente tem hoje, acho que ninguém teve desenvolvimento nenhum. Não. Para você ter uma ideia, as praias agrestes, né, ali a Interpraias, até o final dos anos 80, começo dos anos 90, não tinha luz elétrica. Não tinha luz. Não tinha nada. Não. Então, naquilo lá, né, não era considerado uma coisa valiosa. Aquela área central, o colégio agrícola, sim, aquilo lá realmente tinha um valor muito grande econômico, e a questão do colégio agrícola, assim, educacional, realmente tinha muito valor na época, então eles preferiram ficar com mais terras e perder a praia. E Balneário aceitou esse acordo, já que já estava no lucro, né, já estamos sendo emancipados, então se eles querem assim, ok. E aí foi isso. Gostaria de fazer uma pergunta. Bom, Balneário Camboriú é uma cidade relativamente nova, né? Em vista das outras. Mas ela tem seus marcos históricos. Quais seriam esses? Eu acho que os marcos históricos, eles estão ligados a Camboriú, principalmente, né? Esse começo ali, quando se tem a primeira a igrejinha ali, que é até o final do século XIX, quando no final do século XIX, que a gente tem a proclamação da República, os assuntos de Estado e de Igreja, eles eram muito misturados. A gente não era um Estado laico, que era totalmente separado. Sim. Então, a questão de desenvolvimento da cidade era muito atrelado também à igreja, porque quem fazia os registros de quem nasce, quem morre, hoje que tudo isso é delegado ao cartório, então é o Estado que faz, quem fazia era a igreja católica. Então, por isso que essas 2 coisas estão muito ligadas. Então, o Balneário começa como Camboriú, né, como sendo o Arraial de Bom Sucesso,
que vira depois a freguesia de Bom Sucesso, que daí cresce e vira a matriz, por isso é tudo agregado ao tamanho da igreja e ao tamanho de fiéis que participavam dessa comunidade católica ali. Então, os primeiros marcos ali, 1800 e a partir de 22, 23, quando se tem as primeiras sesmarias para essa região, que distribuem terras para algumas famílias começarem a ocupar esse território de uma forma diferente que as populações indígenas ocupavam, né, para colonizar. Aí a gente tem essa transformação do arraial, o arraial cresce e vira freguesia, ali por 1800... Eu esqueci essa data certinha, mas no final do século XIX. Aí depois a igrejinha da Barra, que era o centro, que era a matriz é transferida lá para o centro de Camboriú, porque aquele centro de Camboriú se tornou mais envolvido do que o bairro da Barra. E daí depois o nosso grande marco é essa ruptura com Camboriú, né? Que daí a gente tem a emancipação oficial em 1964. Doutora, como foi a relação de Balneário Camboriú com o então presidente, na época, né, o João Goulart? Essa proximidade que ele tinha com Balneário Camboriú, né? Ele acho que tinha uma casa aqui. Sim. Contribuiu para a cidade crescer e se tornar o que é hoje? Tipo... Eu acho que sim, acho que ajudou a trazer uma visibilidade para o lugar, né? Porque afinal de contas não é em todo lugar que você tem um presidente, né, que passa o verão, que tem uma casa de praia. Junto com algumas outras questões como o Hotel Fischer, assim, que ajudaram a divulgar o turismo depois do Marambaia, mas ele foi um dos grandes nomes que trouxe Balneário Camboriú para o mapa, né? O fato dele vir veranear, de descer de avião aqui e tal. É verdade que eu já ouvi histórias também, que ele já desceu de avião na areia da praia? Não, ele descia tinha um descampado na Vila Real. Na Vila Real. Mas há muitas fotografias no nosso arquivo histórico, que por sinal é um arquivo muito bem preparado, muito bem equipado, com funcionários muito competentes e dispostos a ajudar as pessoas a fazer as pesquisas. A gente tem várias fotos no nosso acervo de aviões estacionados na praia mesmo. Aviõezinhos bem pequenos, assim, não entendo de modelos de aeronaves, mas assim, aviõezinhos super pequenos, assim, mas assim, vários modelinhos diferentes de pessoas que se aventuravam por aí e usavam realmente a praia como uma pista de pouso. O próprio, eu já participei de uma sessão solene em homenagem, acho que aos 25 anos do Parque Unipraias, o Tedesco, né, ele Sim. conta que o avião dele deu problema e ele parou na areia da praia, e foi assim que ele conheceu a região aqui e resolveu investir. Eu achei bem interessante, assim, que ele se deslumbrou com a cidade. Sim. Depois de que aconteceu esse acidente ali, mas ele conseguiu, né, pousar e tudo. E ele conta isso na sessão solene que a Câmara transmitiu. É uma pena, meninas, que vocês não conheceram a Balneário que eu conheci quando criança. Porque realmente era uma praia que já tinha muitos prédios, claro, mas assim, era uma praia deliciosa de se aproveitar. Deliciosa, era uma praia realmente muito família, assim, porque era um mar tranquilo. Então a gente conseguia aproveitar bastante o mar, era muito limpa a água, tinha muitos peixes, tanto que aquela região cresceu com a pesca, porque era um lugar muito limpo, né, para pesca, assim. Então tinha muitos peixes, tinha o canal do Marambaia era maravilhoso, tinha as lagoas de frente para a praia. Então era realmente um lugar paradisíaco. A gente sabe que a construção civil, o desenvolvimento da cidade são fundamentais para a economia, mas tem que ter sempre se buscar um equilíbrio entre construir e botar abaixo para construir um prédio em cima, né? Então, por exemplo, a casa do ex-presidente, ela é um dos únicos casos no Brasil de um bem histórico que foi tombado e depois destombado para poder virar um prédio. Isso recentemente agora, né? Isso é um crime histórico, isso é a história da nossa cidade. Ele é um dos motivos que Balneário é o que é. E foi destombada, o patrimônio destombado e se perdeu, não se tem mais registro disso agora, né? E a casa dele não se tem nenhuma fotografia de como era antes. Então agora se um dos perdeu elementos mesmo. que fazem parte da nossa cidade foi. É lamentável que os novos legisladores, né, que sobre alguma coisa ainda para vocês lá no futuro poder defender, né? Vocês têm mais algumas perguntas, né? Sim.
Eu gostaria de saber quais são as principais lendas e histórias, né, da nossa cidade. Olha, lendas eu não sei te dizer Cultura assim. popular, talvez? Né? Assim, porque a gente tem muito da nossa cultura popular atrelada a essa cultura do litoral, né? Então, essas questões as superstições de pescadores, e as questões folclóricas, do Terno de Reis, de Bumba Meu Boi, todas essas histórias são muito parecidas ao longo de todo o nosso litoral, né? Mas eu acho que a gente tem coisas bem marcantes na nossa história, assim. Por exemplo, a ocupação aqui da Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente teve o exército aqui vigiando a praia com medo de uma sublevação das colônias alemãs do Vale, né? Tinha muitos imigrantes do Vale, alemães e italianos, então com medo de que essas pessoas fizessem uma revolução aqui e um foco de guerra a favor da Alemanha. A nossa praia foi ocupada por soldados. Eu acho que as questões da história indígena da cidade, elas têm muito ainda a contar, porque foi encontrada muitas ossadas na Ilha das Cabras. A Ilha das Cabras teve um morador, né? Que inclusive uma das coisas emblemáticas da nossa cidade é isso. Teve um morador na Ilha das Cabras e ele, no período que ele morou lá, ela é tão arborizada assim porque ele plantou muita coisa ali. As imagens de uns 100 anos atrás, tem uma arvorezinha só naquela ilha. E ele encontrou muitas ossadas ali. Então, isso são histórias que ainda podem ser redescobertas, porque pensar que alguém bota um ente querido que faleceu num barco, atravessa toda aquela ilha para chegar até lá, para enterrar. Então, aquela ilha devia ter um significado muito especial para as populações indígenas que estavam por aqui, né? Para enterrar as suas pessoas ali, devia ser um espaço muito sagrado. Então, isso são histórias ainda que a gente pode descobrir. Estou tentando pensar aqui em coisas interessantes da nossa história. Não sei, vocês não conhecem nada interessante da nossa história? O que eu mais conhecia seria mesmo a Ilha das Cabras, né? Que é o que a gente mais costuma ver quando a gente passa pela Praia Central, né? Uhum. E muitas vezes as nossas famílias contam histórias da Ilha das Cabras, que é o caso da minha família. Por que Ilha das Cabras? Porque esse primeiro e único morador... Eu ouvi dizer que cobras, na verdade, era antes. Não, né? ele plantou cabras. ele tinha cabras ali. Tem fotos dele no arquivo histórico com 1, 2 cabras ali. Assim. Ele realmente morou ali, ele plantava, ele colhia, ele criava animais e pescava. Então, seu marciano, né? Então, realmente tem... Tem um documentário, Ilha de Ícaro, da Ellen Francini, nossa colega que trabalhou com a gente aqui. Inclusive, eu apresentava esse podcast. Que legal. O documentário dela é Ilha de Ícaro, assistam lá, tá? Acho que já está disponível no YouTube. Conta até a história da Ilha das Cabras. Interessante. Então, eu gostaria de fazer outra pergunta. Como a nossa cidade cresceu e mudou ao longo dos anos? E quais foram as principais transformações urbanas e sociais que ocorreram na nossa cidade? Eu acho que as transformações elas são muito visíveis por causa dos prédios, né? Muito visível, assim, a mudança da cidade com a quantidade de prédios que surgiram ao longo dessas últimas décadas. E agora com a altura desses prédios, assim, né? Qual é o limite da cidade? Não tem mais, né? Então, eu acho que essa transformação urbana é a principal, que, assim, muito, muito palpável, né? Mas a gente tem questões, assim, que eu acho que são questões muito complexas para se tratar na cidade com isso. Porque quando a cidade cresce nesse ritmo, a gente tem que ter um planejamento muito grande. E que nem sempre se tem, né? Então, a gente tem uma batalha muito séria, um problema muito sério pela frente com a questão da água na cidade, que isso é fruto desse desenvolvimento urbano, que a nossa bacia a gente divide com Camboriú, a questão da água vai ser uma questão para a cidade. Essa questão da mobilidade, do trânsito. A gente tem, assim, essa questão da valorização imobiliária da cidade, como isso afeta as pessoas que querem morar aqui, mas não têm mais condições pelo preço das cidades. Então, assim, como a gente vai ter mão de obra para trabalhar nos lugares se ninguém consegue pagar um aluguel ou comprar um imóvel aqui na região num futuro próximo? E a gente também tem que pensar que Balneário não é só o centro, né? A BR-101 ela acaba sendo uma divisão social da cidade. A cidade do centro para lá é a Dubai, mas do centro para o outro lado, em direção a Camboriú, é uma cidade que tem muitos problemas, que tem muita violência, que tem muitas questões que devem ser
que não são questões fáceis e nem rápidas de resolver, mas que devem ser debatidas, que a comunidade tem que estar presente, vocês, vereadores e birins, têm que estar presente, para pensar o que a gente faz com a nossa... Qual é a cidade que a gente quer daqui a 5, 10, 20, 30, daqui a 60 anos. Como serão os próximos 60 anos de Balneário Camboriú, né? Devolvo para vocês essa pergunta. Doutora Mariana, a senhora escreveu um livro sobre a história de Balneário, certo? Isso. Gostaria de falar um pouco sobre ele, poderia, por favor? Sim. Eu trabalhei com 1 ano como historiadora do Arquivo Histórico de Balneário Camboriú e eu fui contratada com esse objetivo de fazer um livro para a cidade que servisse de um material de apoio para os professores da rede municipal. Um material fácil, assim, né, para os professores conseguirem trabalhar a história de Balneário com a cidade. Então, é um livro, assim, que ele traz um pouquinho de cada coisa, assim, não é um livrão, assim, grosso, com, sabe, tudo o que aconteceu em Balneário Camboriú. A ideia não é essa, a ideia é trazer questões que podem ser trabalhadas dependendo de qual é o contexto. Então, eu falo um pouquinho das populações indígenas, falo um pouquinho de religiosidades, porque a gente teve a Igreja Católica, mas a gente tem outras religiões na cidade. Trago essa questão de Segunda Guerra Mundial, da ditadura militar, que assassinou o primeiro prefeito da cidade, essas questões de desenvolvimento. Então, dependendo... É um livro que, assim, que não só o professor de história consegue trabalhar a história de Balneário, mas os outros professores também conseguem trazer um pouco, dependendo do que estiver trabalhando, algo e acessar ali e trazer um pouquinho, né? E o livro teve esse intuito de ser algo para os professores, mas ele acabou crescendo um pouco mais. Então, ele acabou, assim, se transformando numa referência legal, assim, para a cidade. As meninas da biblioteca de vez em quando me mandam o ranking dos livros mais solicitados para empréstimos. Em época de concurso, o meu livro ganha do Harry Potter. Olha. Em algum lugar o meu livro ganha do Harry Potter, Então porque daí as pessoas, para estudar para os concursos, É. quando vêm para cá, acabou se transformando assim Legal. porque ele é fácil, assim, não é uma coisa muito densa, assim. Como ele tem muitas imagens, assim, e tal, ele fica uma coisa fácil de ler. Então, foi 1 ano de trabalho para escrever esse livro, de muita pesquisa, em vários lugares, em Florianópolis, aqui, com entrevistas, com acervos, com fotografias, com jornais. E foi uma empreitada, assim, muito legal, muito, muito gostosa de fazer, assim, um período que eu lembro com muito carinho, assim, desse processo de escrita dele. Vai ser um bom momento agora para as professoras da rede, já que o tema do nosso concurso é os 60 anos de Balneário, poder trabalhar com esse livro, né? Sim. Poder, né, realmente estudar o livro novamente, para eles poderem fazerem ali as suas redações, seus desenhos. E as nossas parlamentares já participaram de outras edições do concurso Estudante Cidadão. Eu queria que vocês falassem qual edição que participaram, como que foi a participação de vocês. Você? Pode falar, Maria. Acho que a Maria Eduarda vai falar. Olha, foi muito especial para mim ter participado e ter, né, meu desenho ter sido escolhido. Eu participei de 2 edições, assim, né, que foi para a Câmara o meu desenho. Foi, pelo que eu me lembro, a inclusão e o bullying. A inclusão eu ganhei em 2º ou 3º lugar. Mas sobre o bullying, eu ganhei em 1º lugar, eu ganhei um tablet. E eu fiquei muito feliz, né? Até porque, além de eu ver, assim, eu desenhei uma pessoa, assim, que realmente sofre bullying, assim, sabe? Baixinha, gordinha, usa óculos. E assim, foi incrível, assim, eu ver que realmente, às vezes, a realidade da criança que estava no papel realmente, né, é uma realidade que a gente tem hoje. De não só essas crianças assim, mas de várias outras por ser muito magro, ou não sei, né, por ter cabelo cacheado, cabelo liso, enfim, vários motivos. E eu pude ver, né, a realidade, né, das pessoas que sofrem bullying. E daí eu ganhei em 1º lugar. O tablet, foi de bom uso, assim, sabe? Eu precisava bastante. E realmente foi muito especial para mim ter participado da inclusão também, né? Eu vi que tem pessoas diferentes no mundo que a gente tem que acolher elas, assim como as pessoas, né? Que não tem nenhuma deficiência, no caso, né? E foi muito bom, tanto em uma edição quanto na outra, ter participado, assim, foi uma honra para mim ter vindo na Câmara, recebido, né, a medalha.
E é isso. Eu participei da edição do ano passado, que no caso foi a redação. E a minha redação foi uma das escolhidas, mas infelizmente eu acabei não ganhando. E a minha experiência com esse projeto foi muito gratificante, igual a da Maria. Porque o assunto do ano passado, no caso, foi a questão da gente conseguir acolher os imigrantes dos países ou das outras cidades aqui na nossa cidade, que é uma cidade muito acolhedora, né? E eu achei muito interessante até contar com a participação dos outros colegas que também fizeram essas redações, porque a gente percebe a necessidade que a gente precisa de conseguir acolher essas pessoas, o tanto que elas sofrem, para poder vir aqui na nossa cidade e conseguirem ter uma vida feliz, conseguir ter uma continuação feliz, uma moradia boa, uma escola bem estruturada. Então, eu acho muito importante até a função desse projeto, porque todos os temas que são trazidos a cada ano é muito importante, porque a gente acaba utilizando até como forma de aprendizado, porque são temas que a gente não comenta muito no dia a dia, mas que são muito importantes. Além disso, a gente consegue aprender um pouco mais sobre a nossa cidade e também conseguir aplicar, né, isso no dia a dia. Por exemplo, muitas escolas têm imigrantes e muitas vezes a gente não sabe como acolher, como que a gente pode interagir com eles. Já com a ajuda dessas redações, a gente acaba aprendendo no fazer e até na hora de você compartilhar com as outras pessoas. Então, eu acho um projeto muito interessante. A minha experiência foi muito legal participar. É isso. É bem interessante esse tema que foi do ano passado, né? Acolher os imigrantes. Inclusive nós, na atual legislatura, nós temos 3 imigrantes, né? Temos um venezuelano e 2 argentinos. Mostra a força que tem Balneário Camboriú, né? Sim. Que elegeu aí 3 parlamentares mirins, né? E já tivemos já tivemos mexicano, já tivemos português, vereadores legal. mirins em legislaturas anteriores. Falando um pouquinho do concurso, já foram promovidas 7 edições do concurso desde 2015, estamos na 8ª agora, que mobilizaram mais de 53 mil alunos, os quais realizaram cerca de 31 mil trabalhos entre desenhos e redações. As categorias são de desenho, né, do 1º ao 5º ano, redação estilo narrativo dos alunos do 6º e 7º ano, redação estilo dissertativo dos alunos do 8º e 9º ano, e a Escola Cidadã, que é aquela escola inscrita, né, que apresenta um plano de sensibilização e mobilização maior na escola. Essa também participa. Doutora, a senhora como professora também, dá aula mais para o ensino superior, né? Mas Sim. Qual a importância desses concursos para promover a discussão desses temas que muitas vezes não são muito tratados em sala de aula? Eu acho isso uma articulação assim, muito legal, porque é isso, assim, trazer os alunos para refletir de uma outra forma, que não aquela forma que às vezes é muito engessada em sala de aula, o professor tem que dar conta do conteúdo e tal, mas ao mesmo tempo é uma função importante da escola, né? Mas isso não necessariamente tem que ser feito numa disciplina, numa sala de aula. Então, é uma oportunidade muito legal para os alunos se envolverem, para eles conhecerem mais a cidade, para eles terem esse senso de cidadania, esse senso de comunidade. E é isso, né? De ter gosto por isso mesmo, assim, né? De ter essa vontade de conhecer, de saber. E eu acho que é uma iniciativa sensacional. Felizmente, nosso programa já está chegando ao fim. Olhando o tempo aqui, já está quase estourado. Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Mariana Schlickmann. Se quiser fazer algumas considerações finais. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês 3 aqui hoje. E, bom, só tenho a parabenizar por todas essas iniciativas, né? Pelos vereadores mirins, pelo concurso, pelo podcast. Então, quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo, ajude aí no engajamento, porque isso faz bastante diferença para dar continuidade nesses projetos. E é isso. Também agradecer as nossas parlamentares mirins, né? A Maria Eduarda Paiva e a Maria Eduarda Rebelo. E vocês, ouvintes da Rádio Câmara, esse foi o Vai Dar Política de hoje. Nos acompanhem também nas plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, no site da Câmara ABC. Obrigado pela companhia e até o próximo Vai Dar Política. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.